Shalom, meus irmãos. Graça e paz. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Saúde os irmãos com todo o jargão crentez aí, conforme a tribo de cada um. Amados, eu estou atendendo aqui o pedido do nosso amado irmão Renato, líder da Convergência Profética Afiando a Espada, a qual ele liberou uma palavra no nosso grupo, pedindo que cada um de nós pudéssemos expressar aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente tem ouvido do Senhor no nosso devocional, na nossa intimidade com o Pai, para que pudéssemos estar trazendo e colocando isso em pauta, para que os demais pudessem julgar, como diz a palavra lá em 1 Coríntios 14, julgar a palavra profética e pudéssemos formatar, né, uma palavra para esse ano de 2021 com aquilo que cada um tem recebido do Senhor, para que possamos edificar uns aos outros e termos ali, como eu vou dizer, termos como uma palavra mesmo do Espírito para esse tempo. Cremos que o Senhor ele não revela tudo a uma única pessoa, até porque a palavra de Deus fala em Hebreus que na antiguidade o Senhor falou por meio dos profetas, mas nos últimos tempos o Senhor tem falado pelo Filho, fazendo menção a Jesus. E nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, e só somos o corpo de Cristo, representante de Cristo, através da nossa unidade, através do somatório dos irmãos. Então eu tenho um pouquinho, e você tem mais um pouco, e assim cada um trazendo aquilo que está no coração, nós podemos montar esse quebra-cabeça, e trazer uma palavra mais sólida. Amém, amados? Eu vou procurar ser o mais breve possível, porque é muita coisa, para que não fique um vídeo extenso, e aí nos nossos debates, nossas próximas convergências, a gente pode estar detalhando mais se for o caso. Amém? E eu quero trazer o primeiro ponto daquilo que tem ardido muito no meu coração, e eu coloquei como título Vinho Novo de Deus. Vocês conhecem, vocês são crentes maduros, não tem nenhum nécio no nosso meio, os irmãos se movem no profético, muitos aí com muito mais experiência do que eu. Eu sou um menino ainda nessa área, tenho aprendido muito com vocês. E Jesus ele falou da parábola, do vinho velho e o vinho novo. E todos nós já entendemos que esse vinho novo é algo novo que Deus traz, mas que o odre antigo não é capaz de suportar. Somente odres novos são capazes de suportar esse vinho novo. Então esse é o título do que eu estou trazendo, e eu quero usar a passagem que está em Lucas 3, versículos 2 e 3, onde a palavra fala assim: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João. Olha só, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor para João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aleluia. Aqui João Batista ele estava simbolizando um odre novo, porque o Senhor, nós lemos aqui, a palavra do Senhor veio do Senhor para João Batista. E o que João Batista fez? Ele se moveu, ele percorreu, ele caminhou baseado nessa palavra do Senhor. E o que ele fez? Ele no Rio Jordão, lá no deserto, ele pregava o batismo do arrependimento e do perdão dos pecados, o batismo das águas. Isso foi algo totalmente novo, algo totalmente novo para aquela época, o batismo nas águas. Apesar do conceito do arrependimento e o conceito do perdão de pecados não ser algo novo, mas essa forma de trazer o povo para o arrependimento e para o perdão de pecados através do batismo nas águas, isso sim era algo novo, Isso simboliza, trouxe um exemplo claro na palavra
né, de um odre novo, que era João Batista, recebendo um vinho novo de Deus. E o que eu quero dizer com isso? O que tem ardido no meu coração no último tempo? O Senhor tem algo de novo sendo derramado, não é que Ele vai derramar, né, em 2021. Isso já está sendo derramado. E nós veremos, nós contemplaremos cada vez mais a igreja corpo, se movimentando em novidades vindos do Senhor, né? Mas para isso não são todos, não são todos que vão estar se movimentando dessa forma, mas os odres novos, você vai estar usando esses para serem os pioneiros, né? E aí o restante do corpo, acontece algo no meu devocional, no meu bate-papo com o Senhor, na meditação da palavra, algo me ficou muito claro nesse sentido, de quando o Senhor está trazendo algo novo, Ele intencionalmente Ele deseja fazer algo novo na sua igreja, né? Ele usa esses odres novos, esses são os pioneiros, aqueles que estão com o ouvido atento, aqueles que estão ligados, esses são os primeiros que captam a vontade do Senhor e se movem sobre essa vontade. E existem, né, outros dois grupos, aqueles que não, né, que esse grupo não ouviu do Senhor, mas esse grupo vê os pioneiros se movendo. E aí tem aquele que vê e rejeita, e tem aquele que vê e fala, olha, tá dando certo, eu vou fazer igual, né? E aí com esse sentimento, muitos acabam partilhando desse mesmo mover e caminhando nesse mesmo sentido. Quer um exemplo? Lá atrás, a bateria era do diabo, a guitarra era do diabo, bater palma não podia. Eu não peguei esse tempo, mas muitos irmãos pegaram. E começaram a ter aqueles que começaram a usar. Foram os pioneiros. Tem aqueles que rejeitaram e rejeitam até hoje. Mas muitos começaram a olhar para aqueles e falar, pô, o caminho é esse. E começaram a fazer também. Eu acredito que nós veremos, isso ficará muito claro, até porque isso está registrado. Essa pauta, eu escrevi uma pautazinha, vou mandar para os irmãos também, PDF. Isso vai ficar muito claro, a gente vê a igreja se movimentando em algo novo. Tá? Ah, Cristiano, o quê? Eu não tenho condições de falar o quê. Os irmãos já estão acostumados ao profeta, vocês sabem como funciona. Vamos pegar Ágabo, lá em Atos, como exemplo. Ele soube expressar ali uma vontade, algo que iria acontecer com Paulo, que ele iria para Roma como prisioneiro. E Ágabo liberou essa palavra e isso aconteceu. Mas a forma com que Ágabo falou não aconteceu exatamente do jeito que ele quis dizer. Então eu não quero arriscar o que seria, mas eu quero dizer que essa tendência vai acontecer, irmãos. Isso é inevitável. Pode ser na questão tecnológica, a gente pode ver a igreja se movimentando cada vez mais na questão tecnológica, algo novo que não acontecia. Pode ser, até uma tendência lógica, óbvia. Algo que assim, me chocou muito assim, de surpresa. Todos os irmãos conhecem a questão de libertação de espírito aprisionado, conforme fala lá em Isaías 61, espíritos em regiões de prisão. E eu fiquei sabendo agora, em dezembro de 2020, um mover liderado aí pelo apóstolo Coraiola e irmãos ali capacitados em ministrarem libertação de espírito aprisionado com o auxílio dos anjos pelo Teams, de forma online. Olha só, amados, libertação de espírito aprisionado é algo antigo que a igreja primitiva operava. Jesus se moveu nesse sentido desde os anos 80 aqui no Brasil, através da Neuza Tioc, através do Ministério Ágape, e hoje muitos ministérios ministram libertação de espírito aprisionado. Isso em si não é algo novo, mas fazer isso online, com outros irmãos, através do auxílio dos anjos, onde todos em espírito veem a mesma coisa e tira a pessoa dessa prisão, e o relato e o testemunho da pessoa que foi ministrada, a transformação na vida dela, o resultado é o mesmo que a gente já conhece da ministração convencional. Caraca, isso é algo novo, E eu vi o primeiro grupo que está se movendo assim, tem o grupo no Telegram,
que eu estou fazendo parte ali e como curioso ainda estou, né, pesquisando, ainda não sou capacitado, né, mas ainda não me sinto confiante de me aprofundar nesse assunto. Mas talvez isso aí é um exemplo de algo novo que a igreja está se movendo. Amém? Vamos passar para o próximo para não perder muito tempo, não gastar muito tempo aqui. Segundo tópico, honra entre as gerações. E a passagem que eu usei como base, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. A palavra diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Aleluia! O título é Honra entre Gerações. Pegando aqui um pouquinho a respeito do espírito do profeta, né? Eu enviarei para vocês o profeta Elias. Cremos que não é o profeta Elias em pessoa, né? Mas pessoas que se movem como o profeta Elias se moveu. Por exemplo, João Batista foi um. Né? A voz que clama no deserto, João Batista, ele se moveu, né, como o profeta Elias se moveu. Em que sentido? O profeta Elias, ele combateu ali um sistema religioso que estava dominante ali em Israel, né, que eram os profetas de Baal e de Aserá, ali através do reinado de Acabe, junto com Jezabel. E João Batista, Elias, ele representou ali um remanescente do Senhor. Mas Elias, ele combateu esse sistema. Ele não foi um profeta como os outros que anunciava, arrependa-se que vai acontecer, né, isso e aquilo. Não. João Batista, toda hora eu falo João Batista, o profeta Elias, ele foi usado pelo Senhor, foi um instrumento para combater esse sistema. Né? E seguindo as orientações do Senhor, ele foi vitorioso. Assim João Batista. João Batista, ele também seguiu ali a orientação do Senhor, como nós lemos, né? E qual era o sistema religioso ali? Que estava aquela religiosidade já arraigada dos fariseus, né? Do Sinédrio. Eles já não pregavam um arrependimento, um perdão de pecados, eles, né, pregavam ali a prática religiosa. Né? E João Batista, ele veio ali contra isso. E a segunda parte do texto, que é a parte principal, ele fala com que os corações do pai se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. O que é esse tópico que eu quero dizer? Há um remanescente na igreja, né? Uns anônimos. Cada profeta que eu já ouvi falar usa um termo diferente, né? Há uma igreja dentro da igreja, eu falo que há os anônimos e por aí vai. Mas há pessoas, assim como meus irmãos do Profético Afiando a Espada, que o coração queima, que o coração arde, que busca o Senhor no secreto, que tem revelações do Senhor, que se move, que vê o sobrenatural de Deus e se maravilha, e tem uma intimidade com o Pai. Esse é um remanescente. Mas essa nova geração, esse remanescente, ele não vai romper com a geração anterior. É isso que eu quero trazer. Haverá um princípio de honra. Lutero, vou pegar o Lutero. Lutero foi um João Batista, foi alguém que se movimentou como o profeta Elias. E ele rompeu com o sistema, ele rompeu com a geração anterior. Ele foi uma nova geração ali que rompeu com a anterior e não houve uma honra entre eles. Mas nós veremos isso acontecer muito mais. Homens que tiveram a sua contribuição aí no corpo, deixaram um legado, homens de Deus, esses homens vendo aí esses odres novos, vendo essas pessoas aí com ousadia, né, eles vão honrar esses novos irmãos, eles vão comissioná-los e enviá-los, vai, cumpra o teu propósito. E esses novos, né, estarão honrando os que estão comissionando. Eu quero pegar um exemplo da unção aí que teve agora do nosso irmão Bruno B2, né? Eu não compareci, assisti online, e eu vi ali o pastor, presidente da igreja, né, honrando o casal, né, reconhecendo a unção profética que havia sobre a vida dos irmãos, honrando a unção pastoral.
E ali, né, comissionando, como uma autoridade ali, como um líder, comissionando, né, os irmãos. E que em nome de Jesus os irmãos também estejam honrando. Né? E com certeza esse pastor, ele reconhecendo a unção que há sobre vocês, ele sabe que o mover de vocês é diferente do dele. Mas ainda assim, né, ele o honrou e ele sabe que vocês são vasos de Deus. Amém? Então é esse segundo ponto que eu quero trazer, né? Uma honra entre gerações. Nós veremos isso acontecendo mais, tá? Eu estou começando com as coisas boas, né? Eu estou deixando o confronto um pouquinho para o final. Terceiro ponto, mover de restauração das raízes da igreja. E o texto que eu trouxe é Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Mas, Cristiano, você mesmo falou de um mover de vinho novo, mas agora a palavra está dizendo não há nada novo debaixo do sol. Né? E eu estou querendo usar esse texto para esse título, que é o mover de restauração das raízes da igreja. Né? Mas aí, sobre isso tudo que eu acabei de falar, né? Vou pegar o próprio exemplo de João Batista. João Batista fez algo novo, que foi o batismo nas águas. Mas ele fez esse algo novo, mas sobre um princípio que não era novo, que era o do arrependimento e do perdão de pecados. Então o que eu estou querendo trazer? Um mover de restauração das raízes da igreja. Nós já estamos vendo, isso já começou, o mover de restauração, de oração, intercessão e leitura da palavra e meditação da palavra. Meditação é diferente da leitura. Leitura é bom, ler a palavra de Deus é bom, mas meditar na palavra de Deus é muito melhor. Na meditação é que nós temos a profundeza da palavra, a revelação espiritual daquela palavra, a revelação, né, do Senhor. E eu tenho visto isso acontecer na igreja. Né? Muito tempo que as igrejas não davam importância para ministério de intercessão, nem tinham. Né? Era aquela oração muito na abertura do culto, um pouquinho de 1 minuto o irmão orava. Né? Não era dado uma ênfase, era uma ênfase maior na palavra e no louvor. Mas nós já estamos vendo a igreja despertando para a intercessão e para a necessidade. Mas isso é algo que a igreja já se movia, a igreja primitiva já se movia nisso. Quando a gente lê lá em Atos, os irmãos se reuniam nas casas, para quê? Para oração e meditação na palavra. Então nós já estamos vendo esse mover de restauração e isso vai ser cada vez mais forte. Né? Um mover desses são as células. Né? O povo se reunia nas casas, tinha a sua comunhão. Né? A igreja ela está lutando para isso. Discipulado. Discipulado era a forma com que a igreja primitiva se movia. Né? A igreja atual ela não se movia assim, era aquela pregação de púlpito, né? Era aquela palavra ali liberada para todo mundo, tinha a escola dominical que era uma revista, mas não era um discipulado, um caminhar junto, né? Um aprender com as experiências do outro. Né? Aquilo que os irmãos já têm, não preciso explicar aqui discipulado, que vocês já são crentes maduros, já sabem. Então esse é um outro exemplo. Então nós veremos cada vez mais restauração às raízes da igreja. Né? Será que veremos a igreja se movendo com os anjos, como aquele exemplo que eu dei? A igreja primitiva operava com o auxílio deles. Eles tinham, né, experiências angelicais, tanto que Pedro foi liberto da prisão, quando aquela irmã viu ele batendo na porta, ela avisou os outros e alguém falou, será que é o anjo dele? Isso era algo que eles estavam habituados. Né? A igreja dos dias de hoje, ela meio que, né, não toca no assunto, não opera com esse auxílio. Mas se a igreja começar a operar, vai ser algo novo, porém uma restauração das raízes da igreja. Amém, amados? Espero que tenha ficado claro esse ponto. Né? Acredito que possa estar testificando aí no coração dos irmãos, mas vamos passar para o próximo, para o vídeo não ficar muito longo. Quarto ponto, restauração dos 5 ministérios da igreja.
passagem bíblica, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, amados, isso também acredito que nós já até falamos sobre isso nas nossas convergências, né? Isso já está em pauta, né? Isso já tem sido restaurado. Peter Wagner, que eu tenho como referência, ele já falava sobre esse mover apostólico aí, né? No século XX, lá no final dos anos 80, anos 90. Isso chegou ao Brasil aí, acho que no início dos anos 2000. Então, esse é o quarto. Eu estou falando do apostólico, esse é o quarto. Agora eu quero me frisar no quinto, que é o profético. Que é aqui, ó, a convergência profética, isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos sendo participantes dessa restauração desse quinto ministério da igreja profética. A igreja primitiva se movia nesse sentido aqui, a palavra aqui para a igreja de Éfeso. E, colaborando com o tópico anterior do mover de restauração da igreja, seria o mover profético que eu quero trazer agora, o último. Nós veremos cada vez mais o profético ganhando importância, ganhando relevância, que nunca, que sempre foi algo desprezado. Nós veremos a restauração desse ministério. Há uma necessidade na igreja. E o que a palavra fala, esses 5 dons ministeriais, eles são o quê? Para a obra do ministério, para o serviço da igreja. Para quê? Para a edificação do corpo. E o que é edificar? É crescimento sobre base. Existe uma base, Jesus, o Evangelho, a rocha, o alicerce. E ali vai se edificando andares na construção, na edificação. E essa ilustração que o Senhor dá na palavra para a edificação da igreja é isso. Há uma base, Jesus, o Evangelho, a Bíblia, a palavra de Deus. E a igreja, ela vai se edificando, ela vai crescendo, ela vai ganhando estatura. E esses 5 ministérios, eles são instrumentos para essa finalidade, para esse propósito. Amém? Então nós veremos, eu quero frisar, repetindo, para ficar bem claro, a restauração dos 5 ministérios, mas nós veremos cada vez mais o quinto, que é o profético. Amém? Próximo tópico, falta pouco, já passamos da metade, irmão. Próximo tópico, voz profética. Isso que está sendo feito agora, esse vídeo que eu estou gravando, é uma fração, uma porção pequena de uma voz profética. Mas eu creio numa voz profética da igreja, do corpo de Cristo, tendo uma voz profética de direção para a própria igreja e a igreja sendo uma voz profética para o mundo poder olhar para a igreja, olha, a igreja está falando isso em nome de Deus. Eu creio nessa restauração da voz profética, passando pela restauração do quinto ministério e uma voz profética. Uns meses atrás, eu compartilhei com o Renato uma impressão que eu tive. Estava tomando banho, eu recebi aquela palavra, eu fiquei numa empolgação, uma agitação que eu nem ensabada mesmo, peguei a toalha, me sequei e corri para escrever, para que eu não perdesse aquilo ali. E para mim foi algo totalmente novo, eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha ouvido falar daquilo. Para mim seria um vinho novo desse, sobre a igreja formatar uma voz profética. A igreja não, os profetas formatarem uma voz profética para a igreja. Eu escrevi isso, o Renato sabe disso. E logo depois eu comecei a ver outros que se movem no profético falando a mesma coisa. E eu até fiquei empolgado, chamei a esposa, Dani, olha aqui que esse profeta está falando a mesma coisa. Depois disso, agora no final do ano, em dezembro, eu vi o Coraiola falando sobre
como é que é o nome que ele deu? Presbitério profético. Ele usou esse termo, presbitério profético. O que é isso? Uma reunião de profetas, uma convergência, mas ele batizou com esse nome. Renato chamou a convergência profética de afião da espada. Acredito que o Renato já devia ter ouvido falar sobre isso. Eu não, confesso que não. Mas nós veremos isso cada vez mais na igreja, irmãos. Convergências proféticas, presbitério profético, reuniões de profetas para trazerem uma palavra oficial, né? Dando a cara a tapa. Dando a cara a tapa, porque pedras vêm. Aqueles que não estão preparados para isso, nós veremos logo mais aqui à frente, né? Se levantam contra. Mas isso aconteceu com todos os profetas da Bíblia, porque seria diferente nos dias de hoje, né? Todo aquele que se levanta e faz a vontade do Senhor, existe uma posição no mundo com isso. E nós veremos cada vez mais. E olha só a palavra de Deus em Atos 13, versículo 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha só, na igreja de Antioquia, uma igreja primitiva, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Olha só, amados, o Espírito falou: separem-me Barnabé e Saulo. Mas como o Espírito falou, se materializou, ele falou: não, usou profeta. Na igreja havia profeta. E usou o profeta para trazer. E a igreja honrou a palavra profética. Nosso amado irmão aí, Terrinha, de Curitiba, que faz parte da nossa convergência. Ele é um profeta reconhecido e honrado na igreja dele. E quantos outros? André Ribeiro, na igreja dele, ele é reconhecido como profeta. Há quantos anos nós vemos isso? Há poucos anos. Há 10 anos atrás nós vimos uma igreja reconhecendo alguém como profeta, como reconhece como um mestre, um missionário, um pastor. Nós não vimos. E cada vez mais nós veremos isso. Igrejas reconhecendo membros do corpo de Cristo como profetas e dando crédito à voz profética como a voz do Senhor. Essa é uma tendência que eu creio no Espírito que nós veremos isso. Mas tudo que eu estou trazendo vai acontecer tudo em 2021. É uma tendência. Nós veremos com o passar do tempo cada vez mais isso aumentando. Acabando, irmãos. Cura interior, libertação e conquista de território. Tudo isso no mesmo tópico. Isaías 61, Isaías 61, claro, vale só o comecinho aqui. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, libertação do espírito aprisionado, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Olha só, retornando, reconstruindo as ruínas. Tá tudo ligado, irmãos? O mover de restauração das raízes da igreja, olha aqui, aqui Jesus declarou que o Espírito estava sobre ele. E nós, como corpo de Cristo, igreja, isso se estende a nós. E conforme nós somos alcançados por essa obra, nós somos instrumentos do Senhor para alcançar outros. E por que eu estou falando cura interior, libertação e conquista de territórios? O Senhor me falou essa palavra lá em meados de 2018, no momento de oração. E isso eu vi começando a acontecer. A igreja, eu falo igreja,
como um todo, não estou falando na igreja local, mas a igreja corpo, cada vez mais nós estamos ouvindo a igreja falar sobre cura interior e libertação. E eu creio num princípio, e eu sempre falo sobre isso, que é soldado ferido não ganha guerra. O Senhor, ele tem algo para fazer na nação brasileira. O Senhor, ele está despertando a igreja para a conquista de território. Mas os soldados do Senhor dos Exércitos, que serão os instrumentos dele para essa conquista de território, para essa manifestação do reino de Deus. Senhor, venha a nós o teu reino. Nós somos esses agentes, portadores do reino, eles precisam estar curados. Então, para que isso venha acontecer mais à frente, a igreja ela está começando a passar pelo mover da cura e da libertação. Alguns lugares ainda estão totalmente fechados, mas, amados, né, o que está surgindo de ministérios e cursos e livros, e a igreja cada vez mais reconhecendo que as pessoas estavam dentro da igreja há anos e não estavam libertas, né? Ainda sendo seus problemas. Os irmãos sabem, não preciso me aprofundar muito nisso, mas nós estamos vendo a igreja se movendo cada vez mais nisso, mas com um propósito: conquista de território. Então nós veremos, irmãos, né, isso aqui é o mais forte, é o meu chamado, é onde eu me movo, aquilo que arde o meu coração, é a manifestação do reino de Deus fisicamente, né? Fisicamente que eu falo nos territórios, né? Os espíritos territoriais sendo colocados para fora, porque é chegado o reino de Deus, é chegado a luz, e a igreja se mover nisso aí, eu acredito que nós veremos cada vez mais, amém? Mas para a igreja chegar nesse ponto, ela vai primeiro passar na restauração da cura e da libertação. Amém? Vamos para o próximo. E agora, né, eu falei de tudo que o Senhor, a tendência do mover na igreja, entre os santos, e agora eu quero trazer os dois últimos tópicos. E o primeiro deles é intensificação da oposição. Então eu vou repetir: intensificação da oposição. E eu vou ler aqui 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, eles saíram da igreja. Mas na realidade, eles nunca foram nossos. Amados, existe o que a palavra de Deus fala, o espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo, ele se move nos dias de hoje, mas ele já se movia naquela época. Houve Pentecostes, houve o Espírito Santo de Deus capacitando a igreja para manifestar o reino de Deus, ser corpo de Cristo, na contrafação do inimigo. Esses irmãos sabem, né, esse princípio da contrafação. O inimigo, ele opera com o espírito do anticristo. Enquanto o Espírito Santo, ele dá glórias ao Filho, a palavra de Deus diz isso, o espírito do anticristo é a negação de tudo o que Cristo representa. E na contrafação, ele não é um espírito onipresente, onisciente, como o Espírito Santo. Mas o inimigo, ele trabalha numa organização hierárquica, numa unidade, num corpo, vamos dizer assim, né, que ele acaba estando presente em todos os lugares através dos seus delegados, dos seus representantes. Cristiano, seja mais direto. Irmãos, essa oposição, né, que esse espírito do anticristo simboliza, ela se vem através da perseguição da igreja. A igreja não é representante de Cristo, então há uma perseguição para combater a igreja. Os valores que o cristianismo traz, que são princípios de Deus, que é família, o espírito do anticristo se move contra a família. A igreja se move no sexo através da aliança do casamento.
o espírito do anticristo vai na fornicação, né? O sexo entre homem e mulher, o espírito do anticristo vai na homossexualidade. Então você vê, né, a oposição o Senhor, ele crê no princípio da autoridade, né, do homem ser o cabeça na família. Né? E aí o que o espírito do anticristo vai? Feminismo. Não. Agora é o momento das mulheres tomarem, né, a frente de tudo. Amados, isso acaba entrando até na igreja. Pessoas, né, pensando, não, tem que ser direitos iguais. Direito é uma coisa, mas o Senhor criou homem e mulher com atributos diferentes para que se complementassem. Um precisa do outro. Um precisa do outro como complemento. Nós somos diferentes e nos complementamos. E o que o espírito anticristo quer fazer? Somos iguais. Então a mulher pode ser chefe de família, sustentar a família. A mulher, ela, sabe, ela é diferente do homem. O homem, isso é mais natural no homem. A mulher, ela tem, né, os atributos mais parecidos com o Espírito Santo, né, do cuidado. A mulher é mais cuidadosa, mais carinhosa. Tanto que as mulheres se cuidam mais do que os homens. Então, né, isso aí são atributos. E o que você está querendo dizer? Né? Isso cada vez mais vai ficar mais forte. Nós já estamos vendo, né, perseguição, a igreja tem que casar homossexuais, e isso vai se acirrar cada vez mais, amados. Da mesma forma que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer na igreja, o inimigo dele se levanta. Né? E através desse espírito do anticristo que está na televisão, na mídia, né? Essa oposição está cada vez mais intensificada. Nós já estamos vendo igrejas aqui perto no Chile foram incendiadas. Né? E a partir de 2021, e isso como uma tendência, cada vez mais essa oposição ficará mais forte. E esse choque de reinos, né? Reino e império, né? Império das trevas e reino de Deus. Nós veremos muito mais esse choque, esse conflito. Olha que Gálatas capítulo 4, versículo 29 fala: naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Olha o que a palavra diz. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o nascido segundo o Espírito. Então, o que esse mover nessa intensificação da oposição dentro da igreja? Olha lá, o Espírito do Anticristo veio do nosso meio. Irmãos, esses odres novos, esse remanescente fiel que eu citei, né, esses que se movem no espírito de Elias, segundo João Batista, haverá os crentes carnais, o natural, que irão perseguir os que se movem espiritualmente. A palavra de Deus diz que aquele que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, e ao homem natural ou carnal isso é loucura. Como há no nosso meio, e aqueles que se movem no profético já estão acostumados com isso, a levar pedrada, né, a ser chamado de louco, enfim. Mas isso aí, essa oposição, ela vai se intensificar. Então nós veremos conflitos dentro da igreja entre aqueles que se movem espiritualmente e aqueles que são carnais, naturais, racionais. Né? E aí é como fala, não é esse o espiritual que persegue o outro. Esse daqui ele vai trabalhar naquele princípio de honrar. Mas esse aqui ainda terão muitos. Isso, né, ficará muito evidente, perseguindo os outros. Atos 15, versículo 1 e 2. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não serão salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão entre eles. Olha só, os que se movem espiritualmente com os carnais. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, ainda nessa intensificação da oposição, nós teremos, né, os irmãos que portadores do vinho novo, né, porque aqui Barnabé e Paulo, eles eram os portadores do vinho novo, né? Começou com João Batista, Jesus veio em seguida,
ele trouxe algo novo que o sistema religioso da época do farisaísmo, do sinédrio, né, rejeitou e perseguiu, como natural perseguindo o espiritual, que nós olhamos aqui em Gálatas 4. Foram instrumentos de oposição, foram anticristos, antes, né, Jesus. Né? Assim, na igreja de Antioquia aconteceu. Enquanto irmãos nossos, servos do Senhor, se moviam dando continuidade a esse ministério de Jesus, que vinham outros querendo trazer eles para o velho, querendo trazer, não, vamos nos circuncidar, vamos para o farisaísmo, né? Senão vocês não serão salvos. Quem, né, conhece o contexto aí da passagem sabe que eram judaizantes infiltrados no meio da igreja, que vinham logo após Paulo e Barnabé querendo prender no velho, né? Então isso aqui exemplifica essa intensificação da oposição que eu estou querendo trazer. E por último, meus irmãos, são os escândalos. Então esse espírito do anticristo querendo se mover e combater dentro da igreja, virão à tona escândalos. E tudo isso, óbvio, né, como se fala da igreja, né, existe um dono na igreja, que é Jesus. E Jesus já anunciava isso. Ele fala aqui na palavra dele, Lucas 17:1. E disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Então, amados, começou, nós tivemos aquele pastor Everaldo, nós tivemos a Flor de Lis, né, nós tivemos agora o Crivella, né, que representando, né, o corpo de Cristo, mas vem um escândalo sobre ele. Né? Ele é um representante do corpo de Cristo, vem um escândalo sobre ele. Nós veremos isso muito mais, amados. Olha que 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5 fala, lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos. Há isso no nosso meio, né? Egoísmo, orgulho, vaidade, é o que Jesus falou, fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião, pela fé. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão seguidores da nossa religião. Parecerão seguidores da nossa religião. Estão no nosso meio. Ministério de louvor, gravando álbum, pregando nas plataformas e nos púlpitos, né? Gravando vídeo no YouTube, né? Parecerão. Da nossa região, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Então, amados, nós veremos, infelizmente, escândalos. Como eu já vi alguns profetas falando, eu uso o termo, né, haverá uma peneira na igreja. Né? Outros falam, ela passará pelo fogo, ela será sacudida. Né? Infelizmente nós veremos isso, né? Isso é motivo de choro para a gente. Mas para o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer da igreja, ser um instrumento para a manifestação do reino dEle, conquista de territórios, né? O Senhor tem dado tempo. Ele tem dado tempo, se arrependa. Ele tem visto essas obras. Mas Ele tem dado tempo para que haja arrependimento. Mas aqueles que não se arrependem, virá à tona, né? Cairão, e isso será um choque. E aqueles que não estiverem firmados na rocha, não tiverem a sua identidade firme, não estiverem com o capacete da salvação, ciente de quem são em Deus, de que são filhos, co-herdeiros com Cristo, não estiverem ali firmados na rocha, a tempestade virá. Esses escândalos virão como uma tempestade. Mas
aqueles que não estão firmes, que estão ali no nosso meio, muitas vezes nos dando trabalho. Ora por isso, ora por aquilo outro, ora por aquilo outro. Aqueles que estão no nosso meio não para servir, mas para serem servidos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou na igreja para buscar aquilo, vou para buscar aquilo outro. Né? Talvez esses, creio eu, não sou dono da verdade, mas só uma intuição, não suportarão. Talvez outros, com essa sacudida, verdadeiramente se converterão. E aí nós veremos uma igreja fortalecida após isso. É inevitável que aconteça, mas o Senhor é aquele que transforma maldição em bênção. É aquele que pode usar esse mal para o bem. Porque a igreja ela foi chamada para um propósito. E eu ir na congregação dos santos para buscar algo para mim, isso não é o propósito. Isso é o meio do caminho. Eu preciso ser curado, transformado para servir. Soldado ferido não ganha guerra, então isso faz parte. Eu ir, né, receber uma palavra, uma bênção, buscar uma restauração no meu lar, na minha família, mas tudo isso tem um propósito, que é servir ao Senhor. Então aqueles que não têm esse propósito em mente, né, talvez não suportarão esses escândalos que estão para vir. Mas cremos em nome de Jesus que tudo está no nome do nosso Senhor. Amém? Vou encerrar o vídeo, irmãos, desculpem o vídeo ter ficado longo, né? Procurei resumir o máximo, né? Eu tenho os cadernos aqui das impressões e das revelações e os irmãos estão acostumados a se mover no profeta, sabe que você está com aquilo queimando no teu coração, e o Senhor confirma, Ele mostra outros falando a mesma coisa, fica, caraca, isso é testificação. Então eu tenho muita coisa para trazer, né? Mas eu procurei, né, enxugar, deixar enxuto aqui, para que não ficasse muito grande. Me perdoem, meus amados, e que de coração aberto esteja sujeito ao julgamento dos irmãos, se isso testifica no seu espírito, se tem algo a acrescentar, algo para esclarecer mais, né? Estou aberto aí. Na nossa próxima convergência, em nome de Jesus, estaremos aí juntando as peças do quebra-cabeça. Amém? Espero o de vocês também. Em nome de Jesus, um abraço. Amo vocês. Tchau.